Amigos queridos, mergulhados nas suaves vibrações da música e acolhidos por este ambiente espiritual preparado para nos receber, convidamos a todos a nos unirmos num só sentimento de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, por tudo que a vida nos oferece, pelas oportunidades felizes a que somos convidados a vencer a nós mesmos. Jesus, Mestre amado, envolva-nos em vibrações de paz e de esperança, para que unificados neste sentimento, Senhor, possamos estar aprendendo a servir em Seu nome. Envolva, Senhor, a humanidade da terra nas luxuriosas vibrações do Seu amor e permita, Mestre, que em Seu nome possamos estender os nossos sentimentos a todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Que Sua paz seja conosco, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando a nossa razão estava adormecida, o significado dos valores era confuso, fugidio e efêmero. E nós, por muitos séculos, nos apegamos a conceitos vãos, sem fundamentação na lógica, na compreensão, no bom senso, no discernimento. A doutrina espírita veio nos trazer a fé inabalável, que pode realmente verificar os fatos à luz do entendimento, comprovar os fatos à luz da doutrina espírita e dar ao ser espiritual uma base segura, que se chama estruturação da fé. Sem esta fé, não há possibilidade de nós desenvolvermos sentimentos. Não há possibilidade de darmos testemunhos de renúncia, resignação, abnegação e outros tantos valores morais, tais como a caridade, que não existe sem a fé, e a esperança, que faz uma aliança com a caridade. Então, a fé, a caridade e a esperança caminham sempre complementando um ao outro. Não há espírito que tenha fé que não seja um espírito alegre, esperançoso, e não há espírito caridoso que não tenha uma forte estruturação da fé no que se refere a sentir a lei de Deus agindo em nós como sendo um bem. Então, o espírito que está fortalecido na fé sente a dor, mas não acolhe a dor como sendo um recurso inseparável da evolução. Ele sente a dor
mas não faz da dor um sofrimento de vitimização. Ele sente que tudo que vem de Deus é justo, misericordioso e bom. E é com esse olhar que nós precisamos estar no mundo. Nós temos falado bastante do Evangelho em família, que não se restringe àquele momento em que semanalmente nos recolhemos para refletirmos sobre verdades de vida eterna e nos colocarmos em relação àquele valor. Mas esse Evangelho a que estamos fazendo referência, todos os dias falamos isso, é para nós trazermos a experiência do Evangelho na prática diária no nosso lar. Para isso, é extremamente necessário que cada um de nós compreenda a sua função na injunção reencarnatória. Se eu sou filho, por quê? A que vim? Se eu sou pai, qual o meu objetivo? Se eu sou mãe, qual é a minha experiência que eu vou construir nessa existência com este ambiente? Se isso não for claro para nós estaremos sempre cobrando do outro, muitas vezes, posturas que seriam nossas. Porque há uma confusão familiar, muitas vezes, na falta de definição das funções, das obrigações, dos deveres morais. E então, quando aquele clã, aquela família é demais imatura, eles o tempo todo estão em litígio, porque não assumiram para si mesmos a oportunidade de exercitar aquela função, aquela obrigação, aqueles deveres morais, e ficam criando regras esdrúxulas dissociadas do Evangelho de Jesus para suportarem uma convivência. Isso tem sido muito constante. E ontem nós falamos da paternidade. Já falamos dos deveres dos filhos em várias semanas. E hoje gostaríamos de ir mais ou menos fechando esse tema, falando do dever dos pais, o pai e a mãe, em relação à educação do filho como espírito, e não como criança ou como jovem ou jovem adulto. O nosso compromisso na doutrina espírita é educar os filhos como espíritos. E para isso nós vamos falando aqui uma série de sugestões da Joana de Ângeles, que fala sobre os deveres dos pais. Em primeiro lugar, os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Ou seja, no planejamento reencarnatório, já nos foi sugerido a que viríamos. Quais seriam os nossos principais objetivos existenciais, inclusive no que se refere à educação dos filhos. Porque aqueles filhos já planejados no mundo espiritual, nós já os conhecíamos de priscas eras. E já sabíamos das suas tendências, tanto quanto dos seus valores, das suas aquisições morais, nós já sabíamos. Nenhum filho nos chega desconhecido do nosso passado arquissecular. E então nós já viemos imbuídos deste conhecimento prévio e das necessidades que esses filhos teriam na sua existência na Terra. Eu teria, do marco zero, a hora que eu nasci, até a hora que eu irei educá-los, um tempo de aquisição de valores, um tempo de experiências da minha família de origem, um tempo de assimilação de padrões morais que a vida me ensinaria para que quando eles chegassem, me encontrassem pronta. Os pais prontos a doarem o melhor de si. E a experiência divina é interessante porque a criança nasce dependente e nós vamos tendo as solicitações saindo de nós
procurando vencer o egoísmo, até que aprendêssemos a lidar com aquele ser que mudaria de fase. E quando não estivessem na adolescência ou na juventude, já fôssemos espíritos algo amadurecidos para conduzi-los às leis divinas. Então, os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Entretanto, nós estamos mergulhados em processos pedagógicos modernos que as escolas do mundo oferecem. Ok, isso tem o seu valor, mas o amor que tem escasseado nos processos modernos da educação, com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato, diz Joana de Ângeles. O amor tem escasseado nos processos modernos de educação. Mas é neste amor que não é o protecionismo, não é o amor que tolhe, não é o amor que abastece daquilo que nem é necessidade para aquele espírito. Nós estamos falando do amor que educa. No compromisso do amor estão evidentes quais posturas? Companheirismo. Dificilmente os pais são companheiros, porque para eu ser companheira, companheiro de alguém, eu preciso vê-lo no mesmo patamar, como espírito. Companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade entre os membros da família, a indulgência, ou seja, a extremada compreensão do tempo do outro, e a força moral de que necessitam os filhos, no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Esse é o dever dos pais. Cada qual na proporção das suas aquisições pessoais. Mas nós levamos a uma reflexão. Será que nós estamos, enquanto pais, verdadeiramente empenhados na aquisição desses valores nos relacionamentos familiares? No ambiente doméstico? É uma questão. No lar, em consequência, prossegue sendo, na atualidade, de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. Então, nesse sentido, é necessário nós avaliarmos a relevância dos exemplos. A relevância dos exemplos. E queremos levantar aqui o capítulo da liberdade, que às vezes os pais são concessivos, e a isso não chamamos liberdade. Muitas vezes é um abandono. Abandonar o outro aos seus apelos, às suas ilusões, saciar as ilusões do espírito, tirá-lo da realidade dos deveres, é uma forma de abandono. E muitas vezes esses pais pensam estar alimentando os seus filhos de coisas, mas é um abandono moral. No capítulo da liberdade, liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde pequeninos entre o que se deve, entre o que convém e entre o que se pode realizar. Isso precisa ser incutido na mente infantil desde a primeira infância. Olha só, importante o que a Joana de Ângeles coloca aqui, olha. Desde cedo, ajudando a discernir entre o que se deve, dever, entre o que se convém e o que se pode realizar. Essa é a liberdade que nós vamos dando ao espírito de arcar com a consequência dos seus atos. É assim que vai sendo plasmado na personalidade infantil
os novos hábitos que nós temos falado todos os dias, desde que começamos a falar do lar, que é no lar que criamos hábitos. Hábitos morais, hábitos afetivos, né? Hábitos de relacionamento, para que esses hábitos se incorporem nas nossas características de personalidade como deveres. Então, vamos fechando a nossa fala de hoje com essa questão de incutir desde cedo o que se deve, o que se pode, o que se convém realizar. Dentro dessa temática do Evangelho, do culto do Evangelho no lar e de trazermos Jesus para o nosso lar, gostaríamos de trazer um texto que está no livro Colheita do Bem, pelo espírito Neio Lúcio. Então, o título desse texto é Culto Doméstico do Evangelho. Ele diz assim: no lar onde a boa nova do Cristo persiste por lâmpada acesa, no convívio habitual, é uma estação emissora de raios vitalizantes e renovadores, em todas as direções. Natural que os primeiros beneficiários desse tesouro sejam os componentes do grupo familiar. É extremamente elucidativa essa lição, porque comparar o lar que tem o hábito do Evangelho, não só no culto, mas na convivência, esse lar é comparado a uma lâmpada na terra, que emite raios vitalizantes. E obviamente que uma lâmpada ilumina primeiro aqueles que estão mais próximos. Então a importância desse entendimento, porque quantas vezes, quando nós temos um lar com essas características, durante o dia nós estamos em atividades que exigem muito de nós, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista físico, quando nós perdemos energia vital com aquilo que nós trabalhamos ou com aquilo que somos chamados a nos envolver, e ao adentrarmos no nosso lar, nós sentimos que em poucos minutos nós vamos nos revitalizando. E da onde vem essa sensação? Vem desse ambiente que é saturado pelos conteúdos vibratórios daqueles que ali moram, que são harmonizados com as leis divinas. Então ele continua: quem derrama perfume em derredor de si próprio é quem mais recebe a onda balsamizante que lhe diga respeito. Assim também os pensamentos do bem com Jesus, depois de operarem a concretização de bênçãos inúmeras em torno daqueles a que a veiculam, prossegue caminho afora, espalhando sementeira de infinito e de eternidade. Quando um santuário doméstico se consagra a esse ministério de elevação, ganha a esfera superior uma nova sede de serviço na crosta da terra. Olha que espetacular essa orientação espiritual. Quando nós construímos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, um lar na terra, o que acontece? Nós inauguramos
uma nova sede de serviço espiritual na Terra. É um campo de trabalho, onde somos visitados pelos amigos espirituais que tutelam a nossa vida, a nossa existência e nos estimulam à prática do Evangelho. E ele continua: enquanto a criatura se envolve nos indumentos da carne, é difícil reconhecer o valor de semelhante tarefa. Entretanto, há quem acompanhe dos círculos mais altos o progresso santificante desses núcleos de paz e de amor. Mas, segundo a mensagem que vocês registram, é muito difícil a integração de duas almas no serviço divino. Então ele vai colocar agora, assim, que embora isso, um lar na terra, seja realmente uma bênção, uma estação de luz e de trabalho espiritual, é muito difícil na terra a interação entre dois espíritos para a constituição desse lar. Há inúmeros casamentos de expiação, muitos de provas, outros tantos de corrigenda, muitos de fraternidade ou socorro mútuo, alguns de simpatia para tarefas em comum e raríssimos de verdadeiro amor. Olha como que ele classifica os casais na Terra. E aí é interessante que cada um possa auscultar a sua alma e se classificar nos relacionamentos que estabelece aqui e agora. Então vamos repetir. Há inúmeros casamentos de expiação, muitos de prova, outros tantos de corrigenda, muitos de fraternidade ou de socorro mútuo, alguns de simpatia para a tarefa em comum e raríssimos de verdadeiro amor, onde a reciprocidade e a sintonia perfeita sejam os característicos fundamentais da ligação. Então, penso que seria bem importante, em outro momento, nós avaliarmos cada um dessas ligações espirituais que constituem os lares. E ele então continua: na crosta da terra é simplesmente um departamento da vida na terra. E nesse intuito em que nos encontramos, e nesse instituto que nos encontramos, guardadas, embora as leves diferenças que nos marcam a roupagem, a reencarnação funciona. A reencarnação funciona em matéria de casamento por elementos de associação de almas. E o transe da morte física opera por recurso de desassociação. Olha que importante essa frase. São espíritos que se unem para uma vivência, para uma experiência juntos, num lar ou em família, para que ao término da reencarnação, imediatamente haja uma desassociação. Desvincula energeticamente, porque aquela convivência não alcançou de maneira nenhuma o auge do que era para ser. Não resolveu, muitas vezes, os compromissos que estavam agendados. Houve uma tolerância, houve um suportar, mas muitas vezes não houve conquista de sentimentos. Então, na hora do desencarne, há uma desvinculação.
Isso não significa que, entre aspas, estamos livres. Isso é muito importante, porque senão nós vamos pensar assim: nossa, que maravilha, quando eu desencarnar, então eu vou ficar desassociada. Não é assim, né? Essa desassociação é em relação aos vínculos. Mas, se o que viemos fazer juntos não se estabeleceu, invariavelmente vamos retornar. Não sabemos quando, mas fica agendado esse compromisso para uma nova oportunidade quando for possível. Então, ele continua. Mas, olha o número. Isso é muito importante para nós. Porque essa estatística que ele traz não é uma coisa, obviamente, da cabeça dele. Porque esses espíritos com bagagem espiritual superior, eles frequentam as escolas do mundo espiritual, onde eles têm oportunidade de verem gráficos, tabelas, previsões matemáticas e conteúdos que podem realmente dar uma estatística sobre todas as coisas que nós vivemos aqui na Terra. Então ele diz assim: mais de 95%, olha a precisão, mais de 95% dos casais se encontram sobre esse imperativo. Ou seja, na Terra, no planeta Terra, mais de 95% dos casais, ao desencarnarem, vão sofrer processos de desassociações. Isso é algo muito importante para a gente refletir. E continua. Quase sempre, antes da morte, já se encontram os cônjuges profundamente separados espiritualmente entre si. Embora sustentem por dever as obrigações aparentes que a ordem social lhes impõe. E quando não há nos lares, nas duas vigas mestres do altar sublime, que são o esposo e a esposa, pelo menos a fraternidade que ajuda e a simpatia que tolera, é quase impraticável o estabelecimento da igreja em casa. Olha que profundo esse conteúdo. Quando ele diz esse termo, que ele coloca aqui no texto, entre aspas, essa igreja em casa, isso nos remete ao cristianismo nascente, quando Paulo, Barnabé, Pedro e outros companheiros, outros discípulos e apóstolos do Cristo, fundavam igrejas, entre aspas, nas casas daqueles que os recebiam, que começavam a compreender o Evangelho e sentir necessidade de vivê-lo na sua intimidade. Então, Ibrahim, quando Paulo está numa determinada região e vai pregar o Evangelho, naquele tempo em que Paulo ele é acometido, né, de uma gripe ou de uma enfermidade que o mantém em febre por mais de 30 dias, uma febre intermitente. E ele então é acolhido na casa de Ibrahim, que ele mesmo, Paulo, funda uma igreja. E ele ali fica cuidado, né? Cuidado por aqueles membros que se tornam então simpatizantes do Espiritismo na Terra. Então, a importância de nós entendermos essa frase que ele nos traz, em que num lar é necessário que o esposo e a esposa
pelo menos, exerçam a fraternidade que ajuda e a simpatia que tolera. Porque na medida que o casal se esforça para a obtenção desses valores, a igreja, entre aspas, se faz na casa. Porque todos nós, torna-se um templo de luz, porque todos nós sabemos que, necessariamente, que no futuro, quando a terra toda estiver iluminada pelo Evangelho de Jesus, cada lar será uma igreja, entre aspas, um templo. Cada casa vai representar a vibração do Cristo e alimentar na integridade todos que ali realmente vivem. Então, a importância de nós absorvermos isso. E para finalizar, ele diz: onde a expiação escurece, onde a prova tortura, onde a corrigenda fere, não é fácil a formação do núcleo luminoso, senão em espíritos isolados uns aos outros. E aí ele vai dizer essa realidade, que em famílias que estão nesta condição, em geral tem alguém que de maneira isolada mantém a sintonia, mantém a família unida, estrutura um trabalho para que aquela oportunidade não seja perdida. Então, vamos refletir sobre essa lição e aproveitar a oportunidade da instalação do Evangelho no nosso lar. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós queremos abençoar com a força do seu amor, Senhor, os lares que representam 5% na Terra, que estão estruturados na base do amor, que são exemplos vivos para todos nós, para que cada um de nós possamos nos espelhar, aprender o significado e a importância desses lares para a terra, que são lâmpadas acesas na escuridão das nossas imensas dificuldades. Rogamos ao Pai que todos nós possamos refletir e decidirmos no imo da nossa alma vivermos mais coerentes com as lições que temos aprendido, para que nós possamos fazer da nossa família um ambiente de amor, de fraternidade, de bom ânimo, de confiança. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Que o Senhor possa nos amparar, nos fortalecer. Que o Senhor esteja
derramando suas bênçãos nesta hora sobre todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, de socorro espiritual, desejosos de saúde do corpo e do espírito, Senhor. Que estes mensageiros que nos amam, que nos protegem, possam envolvê-los, ampará-los, que nós possamos dispensar do nosso ectoplasma mais saudável em favor deles. Abençoa-nos o propósito, Senhor, de servir em Seu nome. Queremos Te agradecer porque nos encontramos na Pátria Amada, porque o Senhor nos convocou para aqui estar, onde nós temos oportunidade de oferecer o que trouxemos de melhor. E aprendendo o Seu Evangelho de amor, nos tornarmos espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, para as lutas diárias, que são oportunidades de iluminação aos nossos espíritos, hoje e sempre. Que assim seja.